fazer nessa noite. Pai, nós entregamos no teu altar a vida desse homem, esse servo do Senhor aqui nessa noite. Usa ele como um vaso, como um canal do Senhor, Pai, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Are you ready? Você está pronto? Are you sure? Are you sure? Just having a little fun. Eu só estava me divertindo um pouco, Just take the edge off. só para tirar o nervosismo. Okay. Vamos lá. How many of you have never heard my testimony before? Quantos de vocês nunca ouviram meu testemunho? Yes. Beleza. Here's why. E aqui está o porquê. Because God takes the foolish things Porque Deus pega as coisas loucas and He confounds the wise. e Ele confunde as sábias. He takes the world's trash Ele pega o lixo do mundo and He makes it His treasure. e Ele transforma-o em seu tesouro. He takes the one that is in the worst situations Ele pega aquele que está nas piores situações and He makes him a brand new person. e o transforma numa pessoa completamente nova. One that never existed. Que ainda não havia existido. How many of you have gone through some really hard times? Quantos de vocês já passaram por momentos realmente difíceis? Alright, you qualify. Beleza, você se qualifica então. So, I'm going to share my testimony for a few minutes, Eu okay? quero compartilhar com vocês meu testemunho por alguns minutos, tudo bem? Okay, first off, Primeiro, I hated Christians eu odiava cristãos. my whole life. A minha vida inteira. There was nothing in them that I wanted, Não tinha nada neles que eu queria. ever. Nunca quis. There was a bunch of people that went to church Era só uma turma que ia para a igreja and did nothing with what they said they had. e não faziam nada com aquilo que eles diziam que tinham. All I saw were hypocrites. Tudo que eu via eram hipócritas. All I heard were people talk the talk, but nobody walk the walk. Tudo que eu via eram pessoas que falavam, mas tinham o discurso, mas não tinham a caminhada. The world doesn't want that. O mundo não quer isso. The world doesn't talk the talk, O mundo não fala só o discurso. so they don't need to walk the walk. Então eles não têm que andar no caminho. But we're supposed to be imitators of Christ. Mas nós somos para serem imitadores de Cristo. That's some major sandals. E esses são sapatos bem grandes que nós They precisamos probably look calçar. like that. Talvez eles sejam assim. I was a drug addict for 22 years. Eu fui viciado em drogas por 22 anos. I was an atheist my whole life. Eu fui ateísta a vida toda, eu fui ateu. When I was 11 years old, my mom and dad got divorced. Quando eu tinha 11 anos, meus pais se divorciaram. My dad went away, Meu pai foi embora. and I freaked out. E eu fiquei maluco. And I started using right away. E eu comecei a usar drogas naquela idade. My mom couldn't handle me, Minha mãe não conseguia me aguentar. so she needed to do something with me. Então ela precisava fazer algo comigo. So she put me into a children's home. Então ela me colocou numa casa para crianças. And I grew up in like a foster home system. E eu cresci quase que em casas adotivas. So when I went in there, I was so angry at my mom. E eu me lembro que eu tinha muita raiva da minha mãe. I was mad at everybody. Na verdade, eu tinha raiva de tudo. And
full-on drug addiction within 6 months. E eu estava viciado em drogas. That was my way to get away from the world. Era a minha forma de fugir do mundo. Like earlier when you were talking about him, how he was a police officer. Sabe, como antes o senhor falava sobre ele, como ele era policial. I would have ran from you. Sabe, eu ia correr de ti. Now I run up to him and hug him. Agora eu posso correr para ele e abraçá-lo. I ran from cops my whole life. Porque eu fugi da polícia a vida toda. I didn't have any Christians in my family. Eu não tinha nenhum crente na minha família. So I came from a family line of heathens. Então eu cresci numa família de ímpios. So I went and I joined the Marine Corps after I got out of that home. E sabe, eu fui tempo depois e me juntei to the Marine Corps. Yep. Eu me juntei aos marinheiros tempo depois. Because I was going to change my life. Porque eu estava com vontade de mudar a minha vida. Well, I went to boot camp. E eu fui lá pro quartel da Marinha. And I ran away. E fugi de lá. I went AWOL. I ran away from the military. Eu fugi dos militares. And they caught me. E eles me pegaram, me prenderam. And they shackled me down. E me algemaram. And then they flew me back to the base. E me voaram de volta até a base. And put me in prison. Me colocaram na prisão. So I was in there for about 8 months. E eu fiquei lá 8 meses preso. And they let me out of there. E me liberaram então. And said you're going to have to wait here on this base until your orders come in. E disseram você tem que esperar aqui até esse dia, até que venham as suas ordens. So I went and ran away again. E eu fui e fugi de novo. From the military. Dos militares. I was government property. Eu era propriedade do governo. So they brought me back again. Então eles me pegaram de novo. And I served a bunch of time in the brig, in the Marine prison. E eu fiquei mais tempão na prisão da Marinha. And then they kicked me out. E eles me expulsaram então, me mandaram embora. They gave me a bad discharge. E eles me deram uma dispensa, mas sem honra nenhuma. I was the black sheep. Eu era a ovelha negra. I was the black cloud. Eu era a nuvem negra. I was the one that brought destruction everywhere I went. Eu era aquele que levava destruição aonde eu ia. All I did was steal, kill, and destroy. Tudo que eu fazia era roubar, matar e destruir. I was the one in high school voted least likely to make it. Eu fui aquele que no ensino médio todo mundo voltou que eu era o que menos poderia dar certo. I was a problem to society. Eu era um problema para a sociedade. Not one Christian. Agora cristão. Ever. Nenhum cristão nunca. In my whole life. A minha vida toda. Came up to me. Veio para mim. And told me that I had value. E me disse que eu tinha valor. Told me that I had E purpose. me disse que eu tinha propósito. Not one Christian. Nenhum só cristão. Came and told me. Veio me contar. How much Jesus loved me. O quanto Jesus me amava. Nobody came and told me that. Ninguém veio me dizer isso. I had people tell me you're going to go to hell if you don't change. Na verdade, alguns me diziam você vai para o inferno se você não mudar. Threatening me with hell. Eles estavam me ameaçando com o In my inferno. life, it was hell here. Na minha vida eu já estava no inferno. It's hard for a world to believe there's a hell. É difícil para o mundo acreditar que há um inferno. Because it's like hell here. Porque às vezes aqui já se parece muito com o When inferno. you don't know him, it's hell here. Quando você não conhece a Deus, o inferno é aqui. But when you find out who he Mas is, quando você encontra e descobre quem Ele é, and he comes and makes his home in you, e Ele vem e mora em você, then you destroy hell here. então você começa a destruir o inferno a partir daqui. Every day. Todo dia. Jesus didn't save you. Jesus não te salvou. He didn't tell you to just ask him to take part of your life. Ele não te pediu só para que você pedisse a Ele para fazer parte da sua vida. He didn't tell you to just let me have one room in your house. Ele não pediu, tipo como se Ele estivesse dizendo, me dá só um quarto da tua casa. Jesus, you didn't say yes to Jesus so you could escape this world. Você não disse sim para Jesus para poder escapar desse mundo. You said yes to Jesus so that you could get his world into you. Você disse sim para Jesus para que o mundo dele possa entrar em você. You don't pray a prayer to get out of earth. Você não faz uma oração para sair da terra. And you don't pray a prayer to invite him in and disappear. Você não faz uma oração para desaparecer. It's not just about getting to heaven. Não é sobre ir para o céu. It's about bringing heaven here. É sobre trazer o céu para cá. And then one day when you die, you'll meet him. Então um dia quando você
você morrer, você vai encontrá-lo. But Christianity should be fun and it should be exciting. Mas cristianismo deve ser algo divertido e excitante. The sick should be healed everywhere you walk. O doente deve ser curado onde você for. Everywhere you walk. Em todo lugar onde você for. Demons should shake when you walk. Demônios devem tremer quando você andar. Your school should be overwhelmed with the Jesus that you have. A sua escola deve estar cheia desse Jesus que você tem. He didn't tell you to just let him in. He told you to sell out. Jesus não te mandou desistir. He said all or none. Ele disse, olha, agora nós vamos pro tudo ou nada. All or none. Tudo ou nada. This isn't just a little bit. Nós não estamos nisso por pouca have, coisa. You can have as much of God as you want. Você pode ter o tanto de Deus que você quer ter. The Bible says, deny yourself, pick up your cross and follow. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e o siga. And it doesn't matter if you're little or big. E não importa se você é pequeno ou grande. Young or old. Jovem ou velho. The call of God is the same. O chamado de Deus é o mesmo. You give up. Você desiste. You let him have you. Você deixa ele te ter. You walk with him inside of you. Você anda com ele dentro de você. And you're not afraid. E você não tem medo. Because what can people do? Porque o que as pessoas podem fazer? Nothing. Nada. So my life is a trash mess. Então a minha vida era um lixo, uma bagunça. I come home and I meet this girl. E eu cheguei em casa e de volta da prisão e conheci essa garota. And I trick her into thinking I'm this cool guy. E eu estava enganando ela como se eu fosse um cara muito bom, muito legal. And she's an atheist too. E ela é ateia também. We move in together. A gente vai morar junto. She says, wow, I really met Mr. Right. E ela estava pensando, eu conheci o cara certo. But she had no idea. Ela não tinha ideia. And a year and a half into our life, we had a daughter. E em 1 ano e meio da nossa vida nós tivemos uma filha. And when my daughter was born, I looked at my kid. E quando a minha filha nasceu, eu olhei para ela. And I said, I cannot be a father. E eu disse, eu não posso ser um pai. I don't even know what a father means. Eu nem sei o que quer dizer ser pai. So the drug addiction got worse. E aí meu vício em drogas piorou. The alcohol got worse. O álcool piorou. The pills got worse. As pílulas que eu tomava, eu tomei mais ainda. And about 6 months later, my girlfriend says, I'm leaving you. E 6 meses depois, a minha namorada disse, eu estou indo embora. And then suicide filled my mind. Então o suicídio, a ideia de suicídio tomou a minha cabeça. And then rage and anger and jealousy. E raiva, inveja, ciúme. And I told her if I couldn't have her, nobody was going to Eu have her. estava dizendo para ela que se eu não poderia tê-la, ninguém teria também. I said, if you leave me, I'll kill you and whoever you're with, and I'll kill myself. Eu dizia para ela, se você me deixar, eu vou te matar, quem estiver com você, e vou me matar também. My little kid grew up like that, and that's all she heard from her daddy. E a minha filha cresceu assim, era tudo que ela ouvia do seu pai. I was as lost could be. Eu era o mais perdido que uma pessoa pode estar. So in the 9-year period E no período de 9 anos, that she was my girlfriend, que ela foi minha namorada, 7.5 years with my daughter, 7 anos e meio com a minha filha, I couldn't hold a job. I quit or got fired from every job. eu não podia ter um emprego. Eu era sempre admitido e dispensado de todos os empregos. One night I come home and she's gone. Uma noite eu cheguei em casa, ela tinha ido embora. And I went over to her stepdad's house to get a rifle. E eu fui para casa de um parente dela para pegar um rifle, to be done with my life. para acabar com a minha vida. I couldn't do it anymore. Eu não conseguia mais continuar. I couldn't do it. Eu não conseguia continuar. And I went over to the gun cabinet, I passed by a phone book, and I flipped the phone book over. E no caminho para pegar o rifle, entrei na casa e vi uma lista telefônica. And the phone book flipped open to churches. E quando eu bati nela, ela abriu em números de igrejas. I wasn't seeking God. Eu não estava nem buscando a Deus. Do you know that none of you found God? Você sabe que nenhum de vocês encontrou a Deus? He finds you. Foi Ele quem te encontrou. So I drove to this church. Então eu resolvi ir para a igreja. I said, I need to talk to somebody. Eu disse, cara, eu preciso falar com alguém. And this guy comes and he's like, how you doing, buddy? E um cara veio para mim e disse assim, e aí, como é que você tá, rapaz? What's wrong with you, man? E eu disse, o que é de errado com você, cara? Why are you so happy? Por que você está tão feliz? What's your problem? Qual é o seu problema, cara? I don't have a problem. Eu não tenho problema. And I'm
telling him all my junk. I told him I just was going to kill myself. E eu disse para ele todo o meu lixo. Eu disse, olha cara, eu vou me matar. And it's like he's not listening to me. E parecia que ele não estava me ouvindo. He is, but he's not. Ele estava, mas não estava. So I'm like, dude, you're not even listening. You don't even care what I'm saying. E eu estava dizendo, cara, tu não está nem ouvindo, você não está nem ligando porque eu estou falando. He said, oh, I do care. E ele disse, eu ligo sim. And I am listening. Eu estou ouvindo. But what you're telling me isn't helping you. Mas isso que você está me contando não está te ajudando. So, what do you got to say? E eu disse para ele, o que você tem para me dizer? So he starts talking to me about Jesus. E ele começou a me falar sobre Jesus. I said, I didn't come here to hear about Jesus. E eu disse para ele, eu não vim aqui ouvir sobre Jesus. He said, this is a church. Ele disse, isso aqui é uma igreja. So what? E eu disse, e daí? She's like, since you don't want your life, why don't you give it away? Ele disse, então, já que você não quer a sua vida, por que você vai... por que você não entrega logo ela? Since you don't want your life, why don't you give it away? Se você não quer a sua vida, por que você não dá a sua vida? Because I know somebody that wants it. Porque eu sei conheço alguém que quer a sua vida. It's Jesus. É Jesus. Why would he want this? Why would he want E my ele life? perguntava, para que Jesus quer a minha vida? And he shared the cross with me. E ele compartilhou sobre a cruz comigo. And I said, fine, whatever. Eu disse, tudo bem, qualquer coisa está valendo. That was my prayer. Essa foi a minha oração. That's not a good prayer. Essa não é uma boa oração, né? Fine, God, whatever. If you want this, fine, you can have it. Eu disse, tá bom, Senhor, sem problema. Se tu quer isso aqui, pode pegar. There, I did. Aí, That's how I prayed. foi assim que eu orei. You know what did happen? Você sabe o que aconteceu? A seed went into my heart. Uma semente entrou no meu coração And I didn't want to kill myself. e eu já não queria mais me matar. Watch. Ouça, So I went home and I called my girlfriend, eu fui para casa e liguei para minha namorada and my daughter answered the phone. e a minha filha atendeu o telefone. I said, you need to tell mommy that daddy found God. E eu disse para ela, você diga para a mamãe que papai encontrou Deus. She said, what's he like, daddy? E ela me perguntou, como é que ele é, papai? I said, I don't know, Eu disse, eu não sei, but I saw him in somebody. mas eu vi ele em alguém hoje. I'm gonna ask you this question. Eu vou te perguntar alguma coisa. When people see you, what do they see? Quando as pessoas te veem, o que elas veem? Because you can all look just like Jesus. Porque você pode parecer-se com Jesus. What are you filling yourself with? What are you filling your time with? O que você tem enchido a sua vida? Com o que você tem gastado o seu tempo? How many people did you tell about Jesus today? Quantas pessoas você falou? Para quantas pessoas você falou de Jesus hoje? People are dying, man. As pessoas estão morrendo, cara. There's people just like me out there. Tem gente que vive como eu vivia lá fora, Lost as can be. perdidos completamente, Waiting, ready to kill themselves. esperando, prontos para se matar, Ready to be done with their life. prontos para acabar com as suas vidas. They're looking for somebody Eles estão procurando alguém that knows the truth. que conhece a verdade. The Bible says that the eye is the lamp of the body. A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. And if your eye is single, your whole body is full of light. E se seus olhos são bons, todo o seu corpo está cheio de luz. But if the light that is in you is darkness, Mas se a luz que é em você é escuridão, how great is that darkness? então essa é realmente uma gigantesca escuridão. We have the capacity to house light. Nós temos a capacidade de armazenar luz. The God of the universe, the one that said, let there be light. O Deus do universo, aquele que disse haja luz. Jesus, who was the light of the world. Jesus, que era a luz do mundo. He gets crucified, resurrected, and goes to sit at the right hand. Ele foi morto, ressuscitou e sentou-se à direita do Pai. The Holy Spirit gets poured out, O Espírito Santo foi derramado. and he says, now you're the light of the world. E agora ele disse para nós, agora vocês são a luz What do are you mundo. doing with the light that you have? O que você está fazendo com a luz que você tem? It's much better to shine É muito melhor brilhar than to wear a basket on your head. do que usar uma cesta na sua cabeça. Are you okay? Você está entendendo? And the people, they're like, As pessoas estão esperando.
So I prayed that prayer. Então eu fiz aquela oração. I called my daughter. Eu chamei a minha filha. My girlfriend comes home. Minha namorada chegou em casa. And she is so mad at me. E ela estava com muita raiva de mim. She says, now you're going to be a hypocrite. Ela disse, agora você vai ser um hipócrita. No, things are going to change. Eu disse, não, as coisas vão mudar. So that night I put my daughter to bed. Então naquela noite eu coloquei minha filha para dormir. She said, Daddy, I'm so glad you changed. E ela me disse, pai, eu estou tão feliz porque você mudou. Daddy loves you. E eu disse, teu pai te ama. In an hour, Numa hora. I'm out on a cocaine binge. Em uma hora eu estava fora usando cocaína. First day. No primeiro dia. That's a bummer. Isso aí decepciona mesmo. And I come home at 4 in the morning and my girlfriend's up on the couch. Eu cheguei em casa às 4 da manhã, minha namorada estava no sofá. My daughter's sitting there crying. E a minha filha estava lá chorando. Daddy, you promised! E ela me disse, pai, você prometeu! I promised you'd never do it again. Você prometeu que não ia mais fazer. And when I said it, I really meant it. E quando eu disse para ela que não iria mais, eu realmente queria que aquilo fosse verdade. But this thing was gripping me. Mas essa coisa me agarrava. This right here needed fixed. Isso aqui precisava de conserto. I never read before. I never read a book before. Eu nunca tinha lido um livro. Had a reading disorder. Eu tinha problema So, like, de leitura. reading the Bible would have been no way for me. Então ler a Bíblia era uma coisa que eu não conseguia fazer. And the Bible speaks about renewing your mind. E a Bíblia fala sobre a renovação da mente. You, young people, Vocês jovens, listen to me. ouçam-me. If I knew what I know now at your age, my school would be upside down. Sabe, se eu soubesse o que eu sei agora na sua idade, a minha escola ficaria de cabeça para baixo. My campus would be in an uproar because Jesus would be touching everyone. Minha faculdade ia virar uma revolução porque Jesus ia tocar todo mundo. Teachers would be crying because God would be moving in every classroom. Professores iriam chorar porque o Espírito Santo ia mover nas aulas. Students that had attitudes would be humbled because Jesus would touch them. Estudantes que estivessem fazendo coisas erradas seriam tocados por Deus. I'm going to get through my testimony and I'm going to share some stuff, okay? Eu vou terminar meu testemunho e vou compartilhar alguma coisa com você. Eu prometo that you will not que você não leave the way you came in. não sairá daqui do jeito que você entrou. I promise. Eu te prometo. I promise. Eu te prometo. God is going to burn such a fire in you. Deus vai queimar um novo fogo em você. I didn't fly here just to do some conference, man. Eu não vim pra cá, cara, só para fazer mais uma conferência. I'm not here to tickle your ears. Eu não estou aqui só para fazer cosquinha no seu ouvido. I'm here to cut your heart Eu estou aqui para cortar seu coração and set a fire in e colocar fogo nele. it so that everywhere you go, you can't hold Jesus back anymore. Para que onde você for, você não consiga mais controlar o Jesus que está dentro de você. I'm sharing my testimony so that you don't think that you're disqualified. Eu só estou falando meu testemunho para você não achar que você é desqualificado. Because if God can use me, Porque se Deus pode me usar, He can use anybody. Ele pode usar qualquer um. Yeah. So, I fell 3, 4, 5 times a week Então eu caía 3, 4, 5 vezes por semana. out there smoking crack cocaine, man. Usando crack, cara. A month went by. Mês se passou. Another month went by. Mais mês se passou. Another month went by. Mais mês se passou. Another month went by. Mais mês se passou. 4 months went by. 4 meses se 5 passaram. months went by. 5 meses. 3, 4, 5 times a week. 3, 4, 5 vezes por semana. I should have been dead. Eu deveria estar morto. I'm out there guilty. Eu estava lá com culpa. Can't believe I'm still doing this. Eu estava dizendo, meu Deus, eu não acredito que eu ainda estou fazendo isso. I would call that happy guy from that church every night, every morning. Eu ligava para aquele cara feliz da igreja toda manhã. I'd say, dude, I did it again, man. Eu dizia, cara, eu fiz de novo. He'd say, Todd, this is what God says you are. This is who He says you are. E ele dizia, Todd, Deus diz que você é isso. Deus diz isso de você. You're a son of light. You're a son of righteousness. Você é um filho da luz. Você é um filho da justiça. You're a man of God. Você é um homem de Deus, The Todd. Spirit of God lives in O you. Espírito de Deus vive em você.
God's going to help you. Deus vai te ajudar, He's going to Sônia. bring mercy in Ele your vai life. trazer misericórdia sobre a tua He's going vida. to show you what grace looks Ele like. vai te mostrar o que é a graça de Everything's Deus. going to change. Tudo vai mudar. Keep your eyes on Coloque God. teu olho em Jesus, I'm Pai. going to keep my eyes on God. E eu dizia, I'm gonna die. eu dizia, cara, como é que eu posso botar meu olho em Deus? Eu quero morrer. I'm doing these things that I don't want to do. Eu estou fazendo um monte de coisa que eu não quero fazer. How can I stop this? Como é que eu paro isso? He said it's going to stop. Ele disse, isso vai parar. About 4 days later, 4 dias depois, I'm out on another binge. eu estava de novo numa quebrada. I go out in town. Eu saí da cidade. I pick up some dealer Eu peguei um traficante from New York City. de Nova York. Got him in my car. Coloquei ele no meu carro. I asked him what he has on him. E eu perguntei, o que tu tem aí? He shows me this big clump of drugs. Ele me mostrou esse monte de drogas. And I get it in my hand. Eu peguei na minha mão. And I said, you have the right to remain silent. Quando eu peguei, ele disse, você tem o direito de permanecer calado. Anything you say can and will be used against you in the court of law. Ele disse, tudo que você disser pode ser usado contra você na justiça, no You have a right to tribunal. an attorney. Você tem o direito a um advogado. I read him his rights because I told him I was a cop. Na hora que eu li para ele os seus direitos, porque eu disse para ele que eu era um policial. I pulled around the corner and I said, get out of the car and put your hands on the hood. Eu parei o carro e disse, saia do carro e coloque suas mãos no capô. And as soon as he stepped out of that car, E quando ele saiu do carro, I hit the gas. eu acelerei. He unloaded a 9mm at me from 10 feet away. Ele disparou contra mim de uma 10 distância feet. muito pequena. 10 feet. 5 metros, 3 meters away. 3 metros. Boom, 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 boom. And this voice filled my vehicle. A voice. E essa voz, And it said, I took those bullets for you. Are you ready to live for me yet? e eu ouvi uma voz depois desse livramento que me dizia, olha, eu te livrei desses tiros, você está pronto para viver para mim? The voice of mercy filled my vehicle. Uma voz de misericórdia encheu o meu carro. I got out of town. Eu saio da cidade dirigindo The voice is still there, it won't go away. e aquela voz ainda estava I'm ressoando. trying to get it to go away and it won't go away. Turn the music up, it won't go away. Eu até aumentava o som, mas aquela voz não ia embora. Are you ready yet? Você já está pronto? You have to be ready. Você tem que estar pronto. Are you ready? Você está pronto? I smoked all that crack that night. Eu fumei toda aquela droga que eu roubei naquela noite. And every hit I took, that voice came and killed my buzz. E toda vez que eu estava fazendo aquilo, aquela voz voltava. God stopped me from getting high all night long. E Deus me impediu de ficar alto a noite inteira. I went home, Eu fui para casa, I got to the house, eu entrei na casa, I took a flashlight out, eu peguei uma I lanterna, looked at my car, olhei no carro, not one bullet hole was in my car. não tinha nenhuma marca de bala. And I said, what am I going to do? E eu disse, o que eu vou fazer? That was you, God. Foi Deus. That voice wouldn't go away. Essa voz não ia embora. I went to the door, Eu fui para a porta, girlfriend kicked me out, a minha namorada me expulsou de novo. my daughter screamed, Minha filha chorando, no, gritando. Daddy, no! Não, pai, não. But I couldn't be her dad. Eu não podia ser o pai dela. I don't know how to be a dad. Eu não sabia ser um pai. So I left, Então eu saí and 3 days later I went into a program called Teen Challenge. e algum tempo depois eu entrei num programa chamado Desafio de Jovens. I was in there for 2 months. Eu estive lá por 2 meses. My girlfriend was glad that I left. A minha namorada estava feliz porque eu estava longe de casa. She hated me. Ela me odiava. My daughter was sad Minha filha triste, because I'm her only dad. porque eu era o único pai que ela tinha. 2 months later, 2 meses depois, I'm in this program eu estou nesse programa and I have this dream e eu tenho esse sonho where I hear this voice onde eu ouço uma voz. and it says, do not fear, I'll never leave you nor forsake you. E ela dizia, não tenha medo, eu nunca te deixarei, não te abandonarei. And I wake up, E eu acordei do I went sonho, down to the prayer closet eu desci para a sala de oração and I opened to the 23rd Psalm. e abri no Salmo 23. And it says, though I walk through the valley of the shadow of death, E disse, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, I will fear no evil. não precisará temer mal algum. Oh, I said, what is going on right now? Eu disse, o que está pegando? O que está This is rolando? crazy. Isso é loucura. I think God's talking to me. Eu acho que Deus está falando comigo. Second night, same dream. Segunda noite, mesmo sonho. Third night, same dream. Terceira noite, mesmo sonho.
This time he told me to go home. E agora desse sonho ele disse que eu devia ir para casa. I'm in a program for 12 months. Eu estava num programa de 12 meses. I'm only 2 months in. Eu só estava lá por 2 And he meses. tells me to go home. E ele me disse para ir para casa. So I packed my bags. Então eu fiz as malas. I quit everything in my life. Eu tinha parado tudo na minha vida. I never followed through on anything. Eu sempre desistia, eu nunca terminava nada. So that happy guy, Então aquele cara feliz, that pastor, his name's Dan. era um pastor, o nome dele é Dan. He came and picked me up. Ele foi me pegar no programa. He told me all the reasons why I'm going to make it the whole way home. E ele foi me falando todo o caminho do carro, por que ia dar certo. Todas as razões por que ia dar certo. But I needed to do something. Mas que eu precisava fazer algo. I needed to tell my daughter Eu precisava dizer para minha filha how sorry I was. o quanto eu lamentava. Because for the first time in my life, Porque pela primeira vez na minha vida, I realized what it was eu percebi o que era to have a father. ter um pai. I had an encounter with the Father. Eu tive um encontro com o pai. And since I had an encounter with the Father, E já que eu tive um encontro com o pai, now I can be a father. agora eu podia ser um pai. I'm going to speak to every man in this place right now. Eu quero falar com todos os homens nesse lugar agora mesmo. I don't care how good of a dad you think you are. Eu não me importo com quão bom pai você acha que você é. If you don't know Jesus, Se você não conhece Jesus, you cannot be a father você não pode ser um pai like God wants you to be a father. como Deus quer que você seja. And if you know about Se Jesus, você sabe sobre Jesus, it's still really hard to be a father. ainda assim é muito difícil ser um pai. But when you know Him, Mas quando você conhece-o, you'll be the best dad ever. você será o melhor pai Ever. de todos os tempos. I'm calling you up, man. Eu estou chamando vocês, homens, Step up to the plate and be a man of God. para que vocês se levantem e sejam homens de Deus. So my daughter comes running across the porch. Então a minha filha correu para a porta. I said, hey, you. E eu disse, olá. She said, Daddy, I'm so glad you're home. Ela disse, pai, eu estou tão feliz, você voltou para casa. I said, Daddy's out, but he can't live here. Daddy came out, but he can't live at home. Eu disse para ela, olha, o papai saiu, mas não pode viver em casa. I ruined your mommy's life. Eu destruí a vida da sua mãe. And hear this. Ouça isso. And I said, and besides, your mommy and I aren't married. E eu disse para ela, e eu e a sua mãe não somos casados. And I could never live here like that. E eu não poderia viver aqui assim. This seems to violate people. Isso parece ofender as pessoas. I travel all over the world. Eu viajo o mundo inteiro. And I talk about covenant, I talk about marriage. E eu falo sobre aliança e casamento. And in crowds and in places that I go, there's boyfriends and girlfriends that are living together. E algumas multidões têm sempre namorados que vivem juntos. And what happens is they get an attitude. E o que acontece é que eles ficam meio chateados. Because I talk about marriage. Porque eu falo sobre casamento. And they say, hey, that's just a piece of paper, man. E eles dizem, cara, isso é só um pedaço de papel. Wrong. Errado. Or they say, hey, I ain't gonna like fix it, it ain't broke. Ele disse, isso não vai, eu não vou consertar nada porque não tem nada quebrado. You're dead wrong. Você está muito errado. God's a God of covenant. Deus é um Deus de aliança. And if you'd see what it is, you would really want it. E se você souber o que é aliança, você vai realmente desejá-la. This is the part of the message where people get up and leave. Essa é a parte da mensagem onde as pessoas levantam e vão embora. Because we want to have our cake and eat it too. We want to have our cake and eat it too. Nós queremos ter o nosso bolo e comê-lo. If a man loves you, women, se um homem te ama, mulher, make him wait. Faça-o esperar. Make him wait. Faça-o esperar. Make him hold out. Faça-o se segurar. You're worth the wait. Você é digna da espera. And if you're a man that would call yourself a man of God, e se o seu homem é um homem de Deus, then do it right. Então, se você é um homem de Deus, então faça da maneira certa, busque Jesus. And be there like God would be there for your wife. E fique lá e espere por ela como Deus esperaria. A couple amens. Alguns amém. Okay. Tudo bem. So my daughter, então minha filha, is not understanding what I'm saying. Não estava entendendo o que eu estava dizendo. Daddy can't live here. Papai não pode morar aqui. She says, no, Daddy, you don't understand. Ela disse, pai, você não entende. I said, I do.
Eu disse, eu entendo. I'm changed and I'm going to show you what it's like to have a father. Eu mudei, eu quero te mostrar o que é ter um pai de verdade. And then her mother comes out the door. Então a mãe dela saiu de And I casa. said, I am so sorry. Eu disse para ela, me desculpa. I messed everything up. Eu destruí tudo. I messed everything up. Eu destruí tudo. I'm going to show you Eu vou te mostrar what it's like o que é this girl have a father. o que é ter um pai, fazer essa menina ter um pai. I'm going to support her. Eu vou ajudá-la. I'm going to get a job. Eu vou encontrar um I'm going emprego. to be there for her. Eu vou estar aí para She's ela. going to have a really good dad. Ela vai ter um bom pai. And she said, I know. E ela disse, eu sei. I said, what do you mean you know? Eu disse para ela, como é que você sabe? She said, when you went away, I gave my life to Jesus. Ela disse, quando você foi para lá, eu também dei minha vida para Jesus. I said, no way. Eu disse, não acredito. Immediately the conviction came to my heart. I said, I cannot live here. E imediatamente a convicção veio ao meu coração. Eu disse, eu não posso morar aqui. She said, I know, we need to be married. Ela disse, eu sei, a gente tem que casar. She said, let's get married. Ela disse, vamos casar? I said, oh my gosh. Eu disse, oh meu Deus. I looked at this guy, Dan, the pastor, and I said, we need to plan this. Eu olhei para o pastor que estava lá e disse, a gente tem que planejar esse negócio. He said, you're not planning nothing. Ela disse, não vai planejar nada. He said, she loves you because I've been talking to her when you've been gone. Ele me disse, ela te ama, eu tenho conversado com ela enquanto você está fora. And I know you love her because you've told me all along. E eu sei que você também a ama, você sempre me diz isso. How about we do it next Sunday in between first and second service? E ele me disse, vamos fazer isso domingo que vem entre os dois cultos. So we got married the following Sunday. Então a gente se casou no outro domingo. She's been my wife for the last 10 years. E ela tem sido a minha esposa pelos últimos 10 anos. Glória a Deus! And my daughter has zero memory E a minha filha tem memória zero of any of the addiction, any of the lies, de todas as mentiras e do vício any of the arguments and fights, and she's e 17 das years old. brigas que nós tivemos. E ela tem 17 anos. And we have another daughter that's 8 and another daughter that's 3. E a gente tem outra filha que tem 8 e outra que tem 3. And they're all daddy's girls. E elas são todas as menininhas do papai. Because I know my daddy. That's Porque agora eu conheço meu pai também. Por isso. Amém? That's an unbelievable testimony. Esse é um testemunho inacreditável. It's a testimony of God's goodness É um testemunho da bondade de Deus, and of His mercy da misericórdia de Deus and what He wants to do on the earth. e daquilo que Ele deseja fazer na terra. He doesn't want to just try to fix something up. Ele não quer só consertar coisas. He wants to make it so good as if it never was seen before. Ele quer fazer como se fosse algo completamente novo, nunca antes visto. He doesn't just want part of you, He wants all of you. Ele não quer somente parte de ti, Ele te quer por inteiro. Jesus said you're either for Him or against Him. Jesus disse que ou você é por Ele ou contra Ele. You gather or you scatter. Ou você ajunta ou espalha. He did not tell you to incorporate Him into your life. Ele não te pede só para acrescentá-lo à sua vida. If you just incorporate Him into your life, Se você simplesmente o acrescenta na sua you'll vida, never see your purpose and your value. você nunca vai ver o seu propósito e valor. Get this. Entenda The isso. value of something is always determined by the price that was paid for it. O valor de algo é sempre determinado pelo preço que foi pago por ele. In the world, you don't pay more for something if it's worth less. No mundo você não paga mais por uma coisa que vale menos. If I told you I wanted this much for a car, Se eu te disser que eu quero esse tanto por um carro, but it was worth this much, you would never get it. mas se ele valer somente isso, você nunca vai comprar, Because it's not worth it. porque não vale a pena. If I told you I wanted this much for a house, Se eu te disser que eu quero essa quantia por uma casa, but it was only worth this much, mas ela só vale um pouquinho, would you give it to me? você me daria, me pagaria isso? If I told you I wanted you to give me $1.9 billion for a house, Se eu te pedir 1,9 bilhões de dólares por uma casa, but it was only worth $100,000, would you give it to me? mas ela só vale 100 mil dólares, você pagaria? You have to understand this. Você See, tem que entender isso. Perceba, if the price that's paid for you se o preço que foi pago por você determines your value, determina o seu valor,
And God paid for you with the life of Jesus Christ. E Deus pagou por você com a vida de Jesus Cristo. That makes you of much value to the Father. Isso te faz algo muito valioso para o Pai. Heaven gave up everything to get you back. Os céus deram tudo para te ter de volta. If you see your value, Se você vê o seu valor, everywhere you go, todo lugar onde você vá, you'll be able to love God with all your heart, your mind, your strength. você poderá amar ao Senhor com toda a sua mente, coração e força. And since you see your value, E já que você percebe o seu valor, you'll be able to love you. You'll be able to love yourself. você vai amar a si mesmo. Loving yourself isn't bad. E amar a si mesmo não é ruim. In the gospel it says to love God No Evangelho diz que você tem que amar a Deus with all your heart, your soul, and your strength. com todo o seu coração, a sua alma e força. And it says the second commandment is like it. E diz que o segundo mandamento é como este: To love your neighbor as yourself. amar o seu vizinho, o seu próximo como a si mesmo. If you can't love your neighbor, Se você não pode amar o seu próximo, it's because you can't love é yourself. porque você ainda não aprendeu a amar a si If mesmo. that thing doesn't get fixed, E se isso não for consertado, never walk with boldness in the gospel. você nunca andará com ousadia no Evangelho. I have been a Christian for 10 years, Eu tenho sido cristão por 10 anos, and I've never been offended by anybody. mas eu nunca fui ofendido por ninguém. You cannot carry a cross and offense at the same time. Porque você não consegue carregar a cruz e a ofensa ao mesmo tempo. Jesus paid a price for us to be free from offense. Jesus pagou um preço para que nós fôssemos livres da ofensa. It doesn't matter what anybody did to you. Não importa o que fizeram para você. They need grace. They Eles need mercy. precisam de graça, de misericórdia. If you get what you deserve, you go to hell. Se você recebesse o que merece, você iria para o inferno. Grace is undeserved favor. Graça é favor imerecido. But grace is also the divine inspiration of God upon your heart. Mas Deus também, mas graça também é a divina inspiração de Deus no seu coração. With His outward reflection of God upon your life. Com o reflexo externo de Deus na sua vida. It's not okay just to come to a church to have a fiery worship service. Não é suficiente só vir para a igreja para ter um culto de adoração incendiado. You should worship God everywhere you go. Você deve adorar a Deus onde você vai. We can't afford to occupy our time with other things. Nós não podemos gastar o nosso tempo com outras coisas. I'm not telling you to ignore your job. That would be foolish. Eu não estou te falando para ignorar o seu trabalho, isso seria tolice. I'm not telling you to ignore your schoolwork because that would be foolish too. Também não estou te dizendo para abandonar o seu trabalho de escola, porque isso também seria tolice. But I am telling you that an intimacy in your life needs to be set up with your Father. Mas eu estou te falando que precisa haver intimidade com o teu Pai, So that you can carry Him everywhere you go. para que você possa levá-lo onde você for. You can't afford to look in the mirror and not know who you are. Você não pode se permitir olhar no espelho sem saber quem você é. If you don't know who God says you are, how will anybody else? Se você não sabe quem Deus diz que você é, como que as outras pessoas saberão? All creation is groaning for you to manifest your Father. Toda a criação está clamando para que você manifeste o teu Pai. Everywhere we go, people are yearning for you to manifest Jesus. Todos os lugares do mundo, pessoas estão desejando, clamando para que você manifeste a Jesus. We have a short time period, guys. Nós temos um pequeno tempo. You have a small window available right now. Nós temos uma pequena janela disponível. You're here to leave a legacy. Você está aqui para deixar uma herança, um You're here to walk legado. like Jesus. Você está aqui para andar como You're Jesus here andou. to leave a legacy that people can step in. Você está aqui para viver um legado onde as pessoas possam também receber. What are we doing with our life? O que estamos fazendo com nossas vidas? What are we filling our souls with? Com o que estamos enchendo nossas almas? Do you sit on Facebook constantly and just occupy your time with nothing? Você fica sentado no Facebook direto, ocupando seu tempo com coisa nenhuma? Or are you crying out for a deeper relationship with your Father? Ou você está sentado orando, pedindo uma relação pessoal com teu Pai? What do you want from the gospel? What do you want? O que você espera do Evangelho? O que você quer do Evangelho? How do you want to walk? Como você quer andar? Do you want to carry Him? Você quer carregá-lo, levá-lo Do contigo? you care what He looks like? Você se importa com quem Deus é? Jesus rebuked hypocrisy everywhere He went. Jesus, ele condenava a hipocrisia onde ele ia. Hypocrisy comes from
from the Greek word, it means to wear a mask. A hipocrisia vem de uma palavra grega que quer dizer vestir uma máscara. It means that you're one way sometimes and you're another way other times. E quer dizer que você é de um jeito em uns momentos e de outra maneira em outros momentos. Come on, man, you guys are not smiling at me right now. Vamos lá, vocês não estão sorrindo para mim. Eu perguntei se vocês estavam prontos. Come on, man. Vamos lá. We've got a short time period. Nós temos pouco tempo. It's time to burn for our King. É tempo de queimar para o nosso rei. I hear a lot of talk of radical Muslims and ISIS and all that. E a gente está ouvindo muita conversa sobre o Estado Islâmico e radicais muçulmanos. That are doing horrible things to people. Que estão fazendo coisas terríveis com as pessoas. Where are my radical Christian brothers and sisters? Onde estão os meus amigos e irmãos cristãos radicais? Where are the ones that are making a difference inside of every place they go? Onde estão aqueles que vão fazer a diferença em todo lugar onde forem? If you know this is available, why wouldn't you want it? Sabe, se você sabe que isso está disponível, por que você não iria querer, desejar isso? Everywhere we go, we get to manifest our King. Aonde nós formos, nós temos que manifestar o nosso rei. He's for you. God is for you, not against you. Deus é contigo, não contra você. He wants to fill you with His presence. Ele quer encher-te com a sua presença. He wants you to carry the fire of heaven everywhere you go. Ele quer que você carregue o fogo do céu onde você for. Are you with me? Você está comigo? Are you with me? Você está comigo? I did not come here just for a conference. Eu não vim aqui só para uma conferência. I want you to burn with the fire of heaven everywhere you go. Eu quero que você queime com o fogo dos céus onde você for. We have a short opportunity right now. Nós temos uma pequena oportunidade agora mesmo. Do you want to do life normal? Você quer viver a sua vida normal? Or you want to burn a flame everywhere you go? Ou você quer queimar uma chama onde você for? What are we doing? O que estamos fazendo? Holy Spirit is available. O Espírito Santo está disponível. Ele está nas nossas mãos. He wants you to have fellowship with Him and communion with Him. Ele quer que você tenha relacionamento com Ele, comunhão com Ele. He wants you to be overwhelmed with the goodness of God. Ele quer que você seja tomado pela bondade de Deus. Church shouldn't be boring. A igreja não deve ser algo tediosa. It should be exciting. A igreja deve ser algo excitante. Your heart should burn. Seu coração deve queimar. You should burn inside. Você deve queimar dentro de você. You know, people are afraid sometimes of charismatic Christians. Sabe, as pessoas às vezes têm medo de cristãos carismáticos. They're taught that raising their hands might not be good. Eles pensam que levantar a mão talvez não seja muito bom. Yet when that person is taught that, sim, quando aquela pessoa é ensinada assim. if someone cuts you off in the traffic jam, if someone comes in front of you with their car, se alguém te corta no trânsito, you'll have a charismatic worship service for the wrong God. Você tem serviço carismático para o Deus errado. Why would we be ashamed to worship our King? Por que nós teríamos vergonha de adorar o nosso rei? I'm going to tell you about my dad. Eu vou te contar para você sobre I'm meu going to share a dia. couple of testimonies and we're going to pray. Eu vou compartilhar alguns testemunhos e nós vamos orar. My flight, Meu voo, as you heard, como você ouviu, was delayed, so I wasn't going to be here today. atrasou, então eu não iria conseguir estar aqui hoje. So they had mercy, Então eles tiveram misericórdia. and they gave me another flight, last seat on the whole plane. E eles me deram um outro voo, o último banco no voo. See, here's what I do. E aqui é o que eu faço. In my heart and mind, No meu coração e mente, wherever I go, aonde eu vou, it's an opportunity. é uma oportunidade. It doesn't matter how long my day is. Não importa quão longo meu dia It doesn't é, matter how bad traffic is. não importa quão ruim o tráfego é, It doesn't matter how mean people are. não importa quão malvadas as pessoas são, It doesn't matter where the bills are. não importa onde estão as contas, It matters that Jesus lives in me. importa que Jesus vive em mim. He likes to live in me. Ele gosta de viver em mim. And He wants to have His way through me. E Ele quer fazer uma obra através de And so mim. I'm always conscious Então eu estou sempre consciente of my Father do meu Pai and His heart for people. e o seu coração pelas pessoas. He's always conscious of me. E Ele está sempre atento a mim. Why would I not want to be always conscious of Him? Por que eu não teria sempre a minha atenção nele? This is what it means to think of God first. Isso que significa pensar em Deus em primeiro lugar. I'm going to go over scripture. It's in Colossians 3:17. Eu vou para as escrituras em Colossenses 3:17. It says, whatever you do,
Diz o que quer que você faça. In word and deed. Em palavras e em obras. Do it as unto the Lord. Faça como se para o Senhor. And not for people. E não para as pessoas. That means if I'm going grocery shopping. Bem, então se eu vou para o supermercado. And I'm supposed to be shopping for my family. E eu devo fazer compras para minha família. I'm shopping for Jesus. Eu estou fazendo compras para Jesus, na If I'm verdade. pumping gas. Se eu estou colocando gasolina. I'm supposed to be doing it to fill my car. Eu deveria estar fazendo isso para encher meu carro. But I'm pumping gas for Jesus. Mas eu estou enchendo de gasolina meu carro para Jesus. What would it be like for you? Que seria, como se pareceria para você To be aware estar atento that there's nothing you can do de que não há nada que você possa fazer that's not worship unto Him. que não seja adoração a Ele. So, Então, I get on my first plane. eu entro no meu primeiro avião. I'm headed from San Francisco to Houston. Eu estou indo de São Francisco para Houston. I have a shirt on that says Yay God. Eu tenho uma camisa que está dizendo Ei Deus, Like Yay God. como se alguém estivesse dizendo Ei Deus. And everybody goes, what's that mean? E todo mundo fica olhando dizendo, o que isso quer dizer? Let me tell you. E eu digo logo, deixa eu te contar. So I'm sitting on the plane. Então estou sentado no avião, We just get off the ground. a gente decola. And I said to the guy next to me, Eu disse pro cara do meu lado, I said, you're a business guy, right? eu disse, você é um homem de negócios, não é? He said, yeah. Ele disse, sim. I said, what kind of business do you do? Eu disse, que tipo de negócios você tem? He said, I have a beer and wine distributor. Ele disse, eu tenho uma distribuidora de cerveja e vinho. I said, wow. He goes, what do you do? E ele me perguntou, e o que é que tu faz? I said, I love people for a living. Eu disse, a minha profissão é amar pessoas. I really do. Eu realmente, I do. I love it. eu amo isso. He goes, okay. Ele disse, tudo bem? I said, no. I said, I preach the gospel. Eu disse, não, eu prego o evangelho, cara. Oh, hey, that works for you. Ele disse, beleza, isso funciona pra você. Dude, it works for everyone. Eu disse, cara, isso funciona pra todo mundo. As a matter of fact, I don't even have to do works to get it. I just have to give up and He just comes. Eu disse pra ele, eu nem preciso fazer muita coisa, eu só desisto e Deus vem. Hey, okay, well, yeah, my nephew's, he's kind of into that kind of stuff, but not me. Hey, it's Ele me disse, meu sobrinho gosta desse tipo de coisa, mas eu não. Mas beleza. I can tell that he doesn't want to talk to me that much. Eu percebi que ele já não queria mais conversar comigo. But there's a problem. Mas há um problema, We're locked in a steel tube porque a gente está fechado dentro de um tubo de aço for 4 hours. por 4 horas. So stuff's going to happen. Então a parada vai acontecer. Oh, I promise. Eu te prometo. I said to him, I said, come on, man. And I get a word of knowledge about his knee. Eu tive uma palavra de conhecimento sobre o joelho dele. I said, you have a problem with your left knee, man? Eu disse, cara, você tem um problema aí no seu joelho esquerdo. He goes, yeah, I had to run through the airport. Ele disse, eu tive que correr aí no aeroporto. I said, come on, man, how do you think I know that? E ele disse, como é que você sabe? Como é que você acha que eu sei? I don't know, man. I said, let me pray for Ele you. disse, eu não sei. Eu disse, não. deixa eu orar por você. No, I'm okay. Ele disse, não precisa não. I said, you're kidding me, right? Ele disse, tu tá brincando. Dude, Cara, worst that can happen is nothing. eu disse, o pior que pode acontecer é nada. Come on. Vamos lá. You don't believe anyway. Você não vai acreditar de qualquer jeito. And since you don't believe, nothing will happen. E se você não acreditar, nada vai acontecer. Let me pray for you. Deixa eu me orar por você. No, really, he's very uncomfortable. He's got the window seat. E He's like, ele estava muito tucking in. desconfortável. Ele estava na janela. Ele tava I said, I promise you this. I will pray for you before we get off this plane. E eu disse para ele, eu te prometo que eu vou orar por ti antes da gente sair desse avião. So he puts his headphones on right away and Então tries to get away. ele colocou os headphones, ele estava tentando fugir de mim. What I'm telling you right now happens every day in my life. E o que eu estou te falando agora acontece todo dia na minha vida. I promise, and I'm not trying to just make it up to impress you. Eu te prometo, e eu não estou tentando causar uma impressão não. That would be a lie, and that's Isso not my dad. seria uma mentira e meu pai não é assim. Christianity should be attractive. O cristianismo deve ser atrativo. Jesus was attractive. Jesus era atrativo. Even though there was no comeliness, no attraction to his physical body, Mesmo que não houvesse nenhuma atração na sua aparência física, there was nothing for anybody to draw him to him physically. não há nada que trazia as pessoas até Jesus fisicamente. Yet he drew all men unto him. Mas mesmo assim ele trazia todos os homens assim. Because that's what love does. Porque é isso que o amor faz. So this guy turns away from me, Então esse cara virou and one airline attendant comes back. e uma aeromoça veio. She goes and she kneels down in the aisle. beside me. Ela se ajoelhou no corredor ao meu lado.
She goes, so what's your story? E ela me disse, qual é a sua história? Airline attendant. A aeromoça. On the whole plane. No avião. She kneels down beside me. No avião. Ela parou do meu lado, ajoelhou. And says, so what's your story? E disse, qual é a sua história? I said, I preach the gospel. Eu disse, eu prego o evangelho. She goes, are you serious? Ela disse, fala I said, sério. I am. Eu disse, sim. So I started to share my heart, and she starts weeping, and she's bawling uncontrollably. E eu comecei a compartilhar o evangelho com ela, e ela começou a chorar incontrolavelmente. Because God's unraveling the mysteries of her heart. Porque Deus estava revelando os segredos do seu coração. But this isn't for selfish gain. Mas isso não era um jogo egoísta. And it's not so that I can get everybody to look at me. E não era só para fazer as pessoas olharem para mim. So I'm just talking to her. Porque eu só estava falando com ela. So she's pouring out her heart now. Então ela está derramando o seu coração. I said, I need to pray for you. E eu disse, eu preciso orar por você. Ok. And I have my hand on her, I'm praying for her, and the guy Eu estou takes orando his por headphones ela. off. E o cara tira os headphones. This guy beside me, he's like, Esse cara do meu lado, he's freaked out. ele He está doesn't know what to do. He's louco. trapped. Ele não sabe o que fazer. Ele estava preso ali. And he tries to like go to sleep. He puts his chair back. E ele tenta dormir. Ele reclina a cadeira. And so this lady sits on, she kneels there for 15 minutes. E ela ficou ali, aquela aeromoça, por 15 minutos, Crying, weeping. chorando. Jesus is like overwhelming her E heart. Jesus está ali enchendo o coração dela. She's beginning a relationship with Jesus Ela right está now. começando um relacionamento com Jesus ali no avião. So she gets up, she has to get to work. Então ela tem que voltar ao trabalho. She has a Muslim head boss E ela tinha, o chefe dela era muçulmano. who does not like me at all. E o cara já não gostou de mim. But I actually love him Mas eu amava ele. because his sin against me will never produce sin within me. Porque o pecado dele contra mim nunca irá produzir pecado em mim. Because my heart's been changed. Porque o meu coração foi I mudado. don't have it in me to hurt anybody. Eu não tenho mais em mim de ferir ninguém. And the only reason he doesn't like me is because he doesn't know my father. E a única razão porque ele não gosta de mim é porque ele não conhece o meu pai. But when he knows my father, Mas quando ele conhecer o meu pai, everything changes. tudo muda. So now he's walking weird around me. Então agora esse cara está andando esquisito ao meu redor. He won't walk up my aisle right where I'm at. Ele não vai até onde eu estou. He walks around the other way. He won't even look at me. He won't even make eye contact. Ele não faz nem contato visual comigo. So I do what I normally do, Então eu faço o que eu normalmente faço. and I go up to the galley where all the airline attendants are. E eu fui lá na área onde todos os atendentes do avião ficam. And I say, hey, I just want to thank all of you for what you do. You're amazing. E eu disse, eu só vim aqui agradecer por tudo aí que vocês fazem. Vocês são maravilhosos. You're doing a great Vocês job. estão fazendo um excelente trabalho. And they're like, wow, we don't hear that. E eles disseram, uau, a gente não ouve muito and even isso. more than that, Eu Jesus disse- lives inside of E me. eu disse, mais do que isso até, Jesus mora dentro de mim. And I would love to pray for all of you right E now. eu quero orar por vocês agora. And Jesus will heal you and touch you right E now. Jesus vai curar e tocar vocês agora. Let me pray for you. Deixa eu orar por vocês. The one girl goes, E uma I'll take menina, some prayer. e uma menina disse, eu posso receber um pouco de oração. I get a word of knowledge about her neck and about being hit in the back. E eu orei por ela e dei para ela uma palavra de conhecimento. And her neck's hurt. E o pescoço dela estava So we ferido, pray, Jesus machucado. heals her neck completely right there. Eu orei por ela e ela teve aquela cura no pescoço. The Muslim guy is calling up front. E o muçulmano estava ligando, fazendo uma ligação. Get that man out of the galley. Tire esse homem aí da área. He's not allowed to be up there. Ele não é permitido estar aí na área. So they said, hey y'all, Ele disse, cara, he's got to go back to his seat. você tem que voltar para o seu lugar. But if you want to talk to him, you go back there. E eu disse para eles, eu tenho que voltar para o meu lugar, mas se vocês quiserem falar So comigo, podem ir I lá. went back to my seat. Então eu voltei para o meu lugar So they came. e eles começaram a vir. Why? Por quê? Because everybody wants to know who the Father is. Porque todo mundo quer conhecer quem é o Pai. Todo mundo. So the guy beside me falls asleep, Então o cara do meu lado dormiu. and I'm praying for airline attendants. E eu estou orando pelas aeromoças. He wakes up a little, Ele acordou um pouquinho he goes back to sleep. e voltou a dormir. Every time he wakes up, there's another one there. Toda vez que ele acordava tinha outra pessoa lá. For real. De verdade, sério mesmo. Do you know that I wasn't trying to do that to show off? Você sabe que eu não estava tentando fazer disso um show. Do you know that Christ is attractive and you are called a Christian?
Mas você sabe, Jesus é atrativo, Cristo é atrativo, você é chamado de um cristão. The mystery of the gospel is Christ in you, the hope of O glory. mistério do Evangelho é Cristo em você, a esperança da glória. When He came and moved into you, Quando Ele mudou-se para morar em it você, wasn't so you could keep Him in there for yourself. não era para que você mantivesse Ele aí dentro só para você. If Christ is in you and that's the hope of glory, Porque se Jesus está em ti e essa é a esperança da glória, how does that glory get made manifest? como é que essa glória se manifesta? It's easy by Christ coming out. É quando Cristo sai de você. Christ is in you, Ele está em você, that's the hope of glory. é a esperança da glória. But Christ coming out of you and flowing through you Mas Cristo fluindo através de você is the mystery revealed. é um mistério revelado. People need to know that Christianity is not this hide inside a building thing. As pessoas precisam saber que o cristianismo não é se esconder dentro de um prédio. How dare we keep him in like that? Como é que a gente ousa mantê-lo preso? People inside of a building, sometimes they pray for Jesus to get him out of here. Algumas vezes, quando as pessoas entram em prédios assim, elas oram para que Jesus as tire de lá. They say it's getting worse. Eles dizem, está piorando. Look, people are lovers of themselves, Pessoas são amantes de si mesmas, not lovers of God. não são amantes de Deus. Look, it's the end of times. Olha, é o fim dos tempos. And I ask people, how you doing? E eu pergunto para as pessoas, como é que você está? Well, Jesus is coming back soon, brother. E algumas pessoas dizem, Jesus está voltando logo, irmão. It's not about Jesus coming back soon to rescue you. Porque a questão toda não é sobre Jesus voltar logo para te resgatar. It's about you carrying Jesus because there's a lot of other people that need rescued now. A questão é você sair carregando, levando Jesus, porque tem um monte de outras pessoas que precisam dele agora. Christianity is a full contact sport. O cristianismo é um esporte de contato. Get in the game. Entra no jogo. Do something with it. Faz algo com isso. So other attendants are getting healed and touched. Então outras aeromoças estão sendo tocadas. That Muslim head attendant is fearing me. E agora aquele cara que é um dos chefes, que é muçulmano, está com medo de mim. But it's not me that he's afraid of. Mas não é de mim que ele está com medo. It's the truth, the spirit of truth that lives inside Mas é of do me. Espírito de verdade que habita em mim. Because Jesus is the way to the Father. Porque Jesus No one comes to the Father except through Jesus. é o caminho até o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. So we get to the end of the flight. Então nós chegamos até o fim do voo. That lady comes back again. E aquela moça retorna. She is on her knees crying and weeping again. Ela está de joelhos, chorando mais uma vez. There's all these unforgiveness stuff in her heart. She can't live with it anymore. Porque ela tem muita amargura no coração. Ela não pode mais viver com isso. God worked on her heart for 3 hours and now everything is coming out. Sabe, Jesus tinha trabalhado no coração dela por 3 horas. E agora estava tudo saindo. She finally gets totally free. Ela finalmente estava se sentindo livre. She's weeping and crying. Ela está chorando. Thank you so much, Mr. God. Thank you. Muito obrigado, seu Todd. You changed my life, Todd. Você mudou minha vida, Todd. My life is changed. Minha vida mudou. You don't understand. Você não entende. It's changed. Está transformada. That's the alarm clock that this guy wakes up to. Esse é o alarme. Esse que está acordando, despertando esse cara do meu lado. We land the plane. O avião pousa. He says, I never seen nothing like this. Ele diz, cara, eu nunca vi um negócio assim. I said, this is Christianity. Eu disse para ele, isso é cristianismo. He goes, I don't even know what to say. Ele disse, eu não sei nem o que dizer. I said, I say, let me pray for your knee. Eu disse, deixa eu orar pelo joelho. So he goes like this, he goes, you know what? Ele disse, quer saber? My nephew is really into this stuff. Meu sobrinho realmente gosta dessas coisas aí. I said, what do you think this stuff is? E eu perguntei para ele, o que você acha que é essas coisas? I don't know. Ele disse, eu não sei. He said, you know what? I grew up Catholic. Ele disse, eu cresci católico. How many of you are Catholic? Quantos de vocês eram católicos? Okay. Beleza. This will bless you. Really bless you. O Senhor realmente te abençoou. Are you okay? Am I going too long? Are you guys okay? Eu estou demorando muito, tá tudo bem? I can see the landing strip. I'm like right above the runway, okay? So we're coming in. A gente já tá pousando.
Beleza? I said to her, Eu I said to him, eu disse para ele, I said, you know, você sabe, there was a wedding at Cana. houve casamento em Caná. How many of you ever heard of Jesus turning water into wine? Quantos já ouviram falar em Jesus transformando água em vinho? Okay, everybody heard that. Todo mundo já I've ouviu heard it isso. really twisted, but Eu já ouvi isso de várias maneiras. here's the point. Mas aqui está o ponto. Mary Maria was told by God recebeu um recado de Deus and Gabriel por Gabriel. that you're going to bear a son. Você vai ter um filho. And Mary said, how is this? I've never been with a man. E ela disse, como que eu poderia ter um filho? Eu nunca estive com homem algum. He said, the Holy Spirit is going to overshadow you. Ele disse, mas o Espírito Santo virá sobre você. And he's going to place Jesus in your belly. You're going to call him Jesus. Ele colocará esse bebê em você e você colocará o nome dele de Jesus. He's going to be the Savior of the E world. ele será o Salvador do mundo. Is Mary your Savior? É Maria a sua Salvadora? Did Mary die for your sins? Maria morreu pelos seus pecados? Mary can't take away sins. Maria não pode tirar pecados. In order to take away sin, Porque para tirar pecados, you'd have to live and be holy. você tem que viver e ser santo. Hear me out on this. Be very careful and listen very closely. Ouça-me com muito cuidado. Mary gave birth to Jesus. Maria deu à luz a Jesus. Nobody ever got pregnant by God. Ninguém nunca havia ficado grávida por Deus. Nobody. Ninguém. Ever. Nunca. I mean, she knew that he was the one. Ela sabia que aquele era ele era ele. How many women in here have had kids? Quantas mulheres aqui têm filhos? Okay. Like, you know how that baby got there. Você sabe como que esse filho chegou aí, né? Mary knew how that baby got there. E Maria também sabia como aquele neném tinha chegado lá. She's the only one ever to get pregnant by God. Ela foi a única que foi recebeu um filho da parte de Deus. Are you with me? Você está me acompanhando? This is amazing. Isso é incrível. I didn't understand this Eu não entendia isso. because I just didn't get it. The Bible talks about righteousness A Bíblia fala sobre justiça and it talks about right standing with God. e fala sobre como se permanecer de forma correta com Deus. In order for you to have right standing with E God, para que você esteja caminhando corretamente com Deus, you have to walk out the whole law. você tem que In order for you to be right with God, you have to fulfill the law. cumprir a lei. Now there's 613 laws in the Old Testament Agora existem mais de 600 leis no Velho Testamento and 10 commandments in addition to that. e mais 10 mandamentos. And in order for you to be right with God, E para que você esteja certo com Deus, you have to walk them all perfect and never miss one. você tem que cumprir todos esses mandamentos e nunca errar nenhum. Because if you miss one, you miss them all because God's holy. Porque se você desobedecesse um, perderia todos, porque Deus é santo. This is something that I started my life with in Christ. Isso foi algo com o qual comecei a minha vida com Jesus. And I promise you that this right here, Eu te prometo isso. this right here, if this becomes the foundation of your life, you will walk in boldness all the days of your E life. se isso se tornar o fundamento da sua vida, você andará em ousadia todos os dias dela. Because the unashamedness of the gospel comes from the right standing you have with God. Porque você não ter vergonha do Evangelho vem de você andar de forma correta com Deus. Are you with me? Você está me acompanhando? So who here, do you know that Mary knew that she got pregnant by God? Quantos aqui sabem que Maria sabia que foi engravidada por Deus? Now if you were Mary, Se você fosse Maria and Jesus was the Savior, e Jesus fosse o Salvador, you would want him to act on it. você iria gostar que ele fizesse algo com isso. Ele é o Salvador, He's the Savior of the world. o Salvador do mundo. You know it as a mom. Você o conhece como uma mãe. So now you watch Jesus grow up as a boy, Então agora você vê Jesus crescendo como um garoto, into a teenager, e como um adolescente, as a man, como um homem. and he has not stepped into Savior yet. E ele ainda não começou o seu ministério ainda. Why? Por quê? Because Jesus had to fulfill all the laws Porque Jesus tinha que cumprir todas as leis and all the e commandments todos os mandamentos in order para que to attain righteousness. obtesse justiça.
obtivesse justiça. So Mary knew that Jesus was the Messiah. Então Maria sabia que Jesus era o Messias. And she's at this wedding in Cana. E ela está nesse casamento em Caná. And there's a wedding feast there. E há uma festa de casamento lá. And they're celebrating, and at the wedding feast they would drink wine. E nessa festa eles estavam celebrando, bebendo vinho. So at this feast, então nessa festa, they run out. O vinho acabou. I want to draw to your attention that Mary, eu quero chamar a tua atenção para que Maria is still pregnant with Jesus 30 years later. Ainda estava grávida de Jesus 30 anos depois. Because she knows porque ela sabe He's the only one that can change everything. Que ele é o único que pode mudar tudo. So the servant, então o servo, over the wine says we ran out of wine. Diz para o chefe aqui, olha, acabou o vinho. So Mary, então Maria, looks at the only one that can do anything about it. Olha para o único que pode fazer algo sobre isso. Why? Por quê? Because Jesus is the only one. Porque Jesus é o único. So this is amazing. Mary looks então at isso é incrível. Maria olha para o servo. She looks at Jesus. Ela olha para Jesus. She says, "Come on, they ran out of wine, Jesus." E ela diz, vamos lá, acabou o vinho, Jesus. It's time. É tempo. Jesus says, "My time has not yet come." E Jesus disse, meu tempo ainda não chegou. It's in the Catholic Bible too. Isso está na Bíblia Católica também. My time has not yet come. Meu tempo ainda não chegou. Mary can't wait any longer. Maria já não conseguia mais esperar. She turns to the servants. Ela vira para os servos. And she says, "Do whatever Jesus tells you." E ela diz, faça qualquer coisa que ele te mandar fazer. And that's the last word she spoke in the whole Bible. E essa é a última palavra que ela diz em toda a Bíblia. Do whatever Jesus tells you. Faça o que quer que ele te mande fazer. Jesus aparentemente got different orders from the Father. Recebeu ordens diferentes do Pai. And he turned water into wine. E ele transforma água em vinho. And that was the first day that he revealed the miraculous. E agora esse é o primeiro dia em que ele começa a revelar o milagroso. And I would like to tell you, eu gostaria de te dizer the hunger of Mary's heart que a fome do coração de Maria pulled into her day what was reserved for another day. Foi reservado para o outro dia. Jesus says this. Jesus disse isso. This is crucial and this is vital. Isso é crucial, é vital. Jesus says in John 3:16. Jesus disse em João 3:16. He's talking to Nicodemus. Ele está falando a Nicodemos. Nicodemus is a Pharisee. Nicodemos é um fariseu. He's talking to him. Ele está falando com ele. Nicodemus says to Jesus. Nicodemos diz a Jesus. In John 3. Em João 3. He says, "Nobody can do the things that you're doing." Nicodemos diz, ninguém pode fazer as coisas que você está fazendo, unless he be from God. A não ser que venha do Senhor. Nobody. Ninguém. And Jesus answers this question. Jesus responde essa questão. And he says, Nicodemus, dizendo Nicodemos, nobody can see the kingdom. Ninguém pode ver o reino, unless he's born again. A não ser que nasça de novo. Nicodemus goes. E Nicodemos faz isso aí. How can a man enter into his mother's womb a second time? Como é que um homem pode entrar no seu útero da sua mãe uma segunda vez? Jesus says, I tell you the truth, no one can enter. E Jesus disse, eu vou te falar a verdade, ninguém pode entrar into the kingdom no reino unless he's born again. A não ser que nasça de novo. He says that which is born of flesh is flesh. Ele diz aquilo que nasce da carne é carne. But that which is born of spirit is spirit. Mas aquilo que nasce do espírito é espírito. I'm talking about kingdom stuff. Eu estou falando para vocês sobre coisas do reino. The only way for you to see what I'm sharing. A única maneira de você ver aquilo que eu estou compartilhando. The only way for you to fully enter into what I'm talking about. A única maneira de você entrar naquilo que estou falando is to be born again. É nascer de novo. There's no other way. Não há outra maneira. Watch this. Perceba isso. Jesus, for 30 years, walked out the law. Jesus por 30 anos andou na lei. And never sinned. E nunca pecou. At 30 years of age, com 30 anos, he goes down to the River Jordan. Ele desce ao Rio Jordão. And John the Baptist is baptizing. E João Batista está batizando. Repent! Arrependam-se! For the kingdom! Porque o reino está próximo. Repent! Arrependam-se! Make a straight path for the Lord to travel. Faça um caminho reto para que o Senhor venha.
Then Jesus comes down to the river. Então Jesus desce ao rio. John's baptizing. João está batizando. And he looks and he sees Jesus. E ele olha e vê Jesus. Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus comes to John. Jesus vai a João. And he says, I need you to baptize me. E disse, eu preciso que você me batize. John goes, you're coming to me and I need your baptism. João disse, você vem a mim, eu preciso do seu batismo. Jesus said, I need you to baptize me, John, so that righteousness might be fulfilled. Mas ele diz, João, eu preciso que você me batize para que a justiça se cumpra. You can be excited about God. Você pode estar animado sobre Deus. You can know about God. Você pode saber sobre Deus. You can want to know God. Você pode querer saber but Deus, never come to the place where you do. Mas nunca chegar no lugar onde você realmente o faz. So I'm sharing with this guy about Catholicism. Então eu estou compartilhando com esse cara sobre o catolicismo. And about how Mary is not a savior, only Jesus. E sobre como que Maria não é a salvadora, só Jesus é. Jesus is the only one that needs to be worshipped. Jesus é o único que deve ser adorado. He's the only one deserving of worship. Ele é o único que merece adoração. That's not dishonoring and disrespectful. Isso não é desrespeitoso com Maria. You're going to find that all heaven worships him. Você vai encontrar, você vai Day in, saber day out. que todo o céu o adora. Constantly. Noite e dia, constantemente. When Jesus went up on Calvary and he hung on that tree, Quando Jesus foi ao Calvário, every sin, todos os pecados, all the junk todo o lixo that we wish we'd never done que nós desejamos nunca ter was nailed feito, to him on that tree. foi pregado com ele naquela Nailed to cruz. him. Pregado com ele naquela cruz. And when he died, he said it was finished. E quando ele morreu, ele disse está What consumado. was finished is you're trying to get to him through your works. E o que foi terminado também foi você tentando chegar a ele através das suas boas obras. And it's by grace that you get E saved. é pela graça que você é salvo. Jesus Christ is the only way. Mas Jesus Cristo é o único caminho. There is no ritual that you can do to get there. Não há outro ritual que você possa fazer para chegar lá. It's simply saying, Jesus, É só dizer, Jesus, you're my everything. você é o meu tudo. And you don't just have a relationship where he's out there. E você não tem só um relacionamento quando ele está lá fora. I feel this is very necessary. When I started sharing tonight, I was sharing in one way and God shifted me in the middle of my message. Eu sinto que isso é muito necessário. Quando eu comecei a compartilhar, And I have to eu senti obey que my Deus heart. foi mudando. I have to do E it. eu tenho que obedecer ao meu coração. There is a difference between going to church Há uma diferença entre ir à igreja and becoming the church. e se tornar a igreja. There is a difference between going to Mass Há uma diferença entre ir à missa and having the Mass of Jesus get into you. e ter o culto de Jesus vindo até você. We can't afford to let this one slip away. Nós não podemos permitir que essa verdade passe I de need someone nós. to come play for me right now. Eu preciso que alguém venha tocar para mim. Teclado. Alguém pode vir tocar teclado para mim? Equipe de adoração, por favor. I need to do this. Lots of people are going to be healed in just a minute. Muitas pessoas serão curadas em alguns minutos. There's an order here. And I need to obey my heart because Mas há uma ordem que eu quero obedecer ao meu coração. I know. Eu sei. Listen, Ouça, there's people walking out. Please don't leave. há pessoas, Everybody outside, I need you to come to the door. todo mundo que está aí fora, eu preciso que você venha até a porta. Come to the doors, guys. Venha até a porta. I've been kind of stuck in what I want to share, and I wanted to go a couple of places and I couldn't. Eu tenho ficado parado, eu tenho tentado compartilhar algumas coisas, mas não tenho conseguido. Being born again is essential to unlock your potential. Nascer de novo é essencial para liberar o seu potencial. Unless this happens, you'll never know it, you'll never see, E a não ser que isso aconteça, você nunca vai ver, and you'll never enter in. e você nunca vai conseguir entrar. And I know Daniel was here, and I don't even know what he shared, but I know where my heart's at right now. E eu sei o que o Daniel esteve aqui, eu não sei nem o que ele pregou. I don't care how long
you've confessed Christianity. Eu não me importo quanto tempo você confessa o cristianismo. I don't care how long you've confessed to be a Catholic. Eu não sei há quanto tempo você tem confessado ser um católico. Or whatever denomination you have. Ou qualquer que seja a sua denominação. Jesus said you must be born again. Jesus disse que você deve nascer de novo. Being born again is not a call. Nascer de novo não é um chamado. It's getting a brand new dad. É receber um novo pai. And if you don't have this brand new dad, E se você não tem esse novo pai, you'll be in trouble. você vai ter muitos problemas. I want everybody just to bow your heads, please. Eu quero que todos curvem sua fronte. Jesus, precious Jesus, Holy Lamb of God, Savior of the world, Cordeiro Santo de Deus, Salvador do mundo, we surrender nós rendemos all we are, tudo que nós somos, all of our lives to you, toda a nossa vida a Ti. precious Lamb of God, precious Lamb of God, Precioso Cordeiro, we surrender all. nós rendemos tudo. Holy Lord, Lord, Santo Senhor, precious King of Kings, precioso Rei we dos Reis, surrender nós rendemos all to you. tudo a Ti. Jesus, Jesus, precious Jesus, precioso Jesus, all we are, tudo we que give to you. nós damos a Ti. Lamb of God, that was slain on the foundation of the world. Jesus, precious Jesus, have you in here? Jesus, faz a tua maneira. Jesus, Jesus, precious Jesus, precioso Jesus, have you way faz a tua maneira in here? nesse lugar. If you're in this room Se você está nesse lugar and you've been raised in Catholicism e você foi criado no catolicismo and you have never been born again, e você ainda não nasceu de novo, you have never given your whole life to Him você ainda não entregou toda a sua vida a Ele and asked Him to come and possess you, e veio e pediu que Ele te possuísse, I need you right now eu preciso que você to agora put your mesmo hand in the air. levante a sua mão, Right now, agora mesmo, all of you. todos vocês. All of you that have never done what I just said, raise your hands. Para vocês que nunca fizeram tudo que eu acabei de dizer, levante as suas mãos. All of you that have never asked God to come and possess you. Todos aqueles de vocês que nunca pediram para que Deus viesse te ter, te All of you possuir. that have not been born again, raise your hands right now. Todos aqueles de vocês que nunca nasceram de novo, levante a sua mão agora This is mesmo. the starting place right now. This is where it's at. Esse é o lugar de começo, é aí que começa, agora mesmo. I have many things that I want to share, but I can't get past this. This has to happen. Eu quero compartilhar sobre muitas coisas, mas eu não posso deixar isso para depois. I'm going to say it again. If you were raised Catholic Eu vou dizer de novo, se você foi criado como católico and you have never been born e again, você nunca nasceu de novo, raise your hands right levante a now. sua mão agora mesmo. Stop being ashamed. Raise your hand. Pare de ter vergonha, levanta a sua mão. If you're inside of this church right now Se você está dentro dessa igreja agora mesmo and you have never asked God to come and move in, e você nunca foi e pediu para que Deus I want entrasse you to na make sua your way to the vida, front right now. eu quero que você venha à frente agora mesmo. I want all of you that haven't done this to get up here right Eu now. quero que todos vocês que nunca fizeram isso, saia do seu lugar e venha à frente agora mesmo. Every one of you that have never given your life to Jesus, get up here right now. Todos de vocês que nunca deram sua vida a Jesus, venham à frente agora mesmo. I need you up here. You that raised your hands, I need you
A religião vai te parar, te impedir de ter um relacionamento. There's a lot more of you that are here. I Tem need you muitos here. mais de vocês que estão aqui. You are not entering into a cult. Você não está entrando num culto, You are entering into a personal relationship with your Father. mas num relacionamento pessoal com seu Pai. If you do not have a relationship with God as a Father and you a Son, get up here right now. Você nunca teve um relacionamento com Deus como seu Pai, e você é um filho. Saia do seu lugar e venha à frente, todos vocês. All of you that don't have an intimate relationship with God, Todos vocês que não têm um relacionamento íntimo com Deus, venham até aqui. don't let religion sit there and hold you in your seat. Are you kidding me? Não deixe que a religião te mantenha preso aí. Saia do seu lugar, venha aqui. I want all of us to walk away from this with fire. Eu quero que todos nós possamos sair daqui com fogo. Come on, all of you up top, get down here. Let's do this. Todos vocês, você está aí na galeria e quer vir à frente, sai daí. Don't be afraid. Não tenha medo, não tenha medo. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Come on, everybody that's up there, don't sit in your seat and say, God knows I'm here. Vamos lá, você que está aí, não fica dizendo, Deus sabe que eu estou aqui. Saia do seu lugar. It's time for your relationship with the Father to begin. É hora do seu relacionamento com o Pai começar. Come on, Vamos lá. come on. Vamos All lá. of you out there that don't have one, get up here. Stop holding out, that's crazy. Vamos lá. Você que está sentindo de vir, venha. Para de segurar, isso é loucura. God's going to change everything. Deus vai mudar tudo. Talking about a personal relationship with God, where He speaks to you. Sobre um relacionamento pessoal com Jesus, onde Ele fala com você, onde você o tem como Pai. Why would you let pride hold you in a seat? Por que você permitiu que o orgulho te prendesse numa cadeira? O que você está fazendo? Come on, man, stop living for yourself. Vamos lá, Let's do para this. de viver para você mesmo. Vamos fazer isso, vamos lá. Jesus, Jesus, don't be afraid. não tenha Don't be medo. afraid. Não tenha medo. Don't be afraid. Não tenha medo. Righteousness is the only thing that stops fear. A justiça é a única coisa que impede o Right medo. now, God's going to give you a spirit of love and power and a sound mind. Porque Deus agora vai te dar um espírito de amor e poder. You will never be the same. Você nunca mais será o mesmo. You want to see your family become Christian? Você quer ver a sua família se tornar cristã? All you have to do is walk in the power of God. Tudo que você precisa é andar no poder de The Deus. fire of God. Andar no fogo de Deus. This is called being born again. É isso que quer dizer nascer de novo. Right now, you're going to get a brand new dad. Agora mesmo você vai receber um novo Pai. A one-on-one relationship with the Father Uma relação de um a um com o that will Pai. never turn his back on E you. nunca vai virar a costa para você. A Father that will never turn his back on you. Um Pai que nunca vai virar a costa para você. This is going to be glorious. Isso será glorioso. I'm so proud of you. Eu estou com tanto orgulho de você. God is going to overwhelm you. Deus vai te encher. So proud of you. Tenho orgulho de você. Orgulho de você. So proud of you. Mary's not your Savior. Jesus Christ is. Maria não Right é now, Jesus. Jesus Christ Jesus Cristo. is going to come and make his home in you. Vai fazer uma morada em ti agora mesmo. All the people Todas as pessoas that are in what I just called out right now, que estão nessa situação que eu acabei de chamar, that are up here to get born again and to surrender their life to Jesus. que estão aqui para nascer de novo, entregar suas vidas a Jesus. I want all of you that are there to raise your hands. Eu quero que vocês levantem
quem Jesus era? He was a son. Ele era um filho. And he was the firstborn among many. E ele era um primogênito de muitos. Jesus paid a price Jesus pagou um preço so that we could be forgiven. para que nós pudéssemos ser But perdoados. not just for a moment. Mas não só por um momento. So that we could be forgiven for a lifetime. Para que pudéssemos ser perdoados por toda a vida. So that the blood of Jesus could come and cleanse your soul. Para que o sangue de Jesus pudesse vir e limpar a sua alma. Right now, what God's going to do is going to regenerate your spirit. Agora mesmo o que Jesus vai fazer é que Ele vai regenerar o teu espírito. And you're going to find that the Bible is going to make sense to you now. Você vai descobrir que a Bíblia vai passar a fazer sentido para você The agora. blinders are going to be taken off right now. O véu será tirado A lot agora. of you are going to be delivered from addiction and all kinds of stuff. Muitos serão livres de vício, de tanta coisa. Because it's not allowed in the same house as God is. Porque esse tipo de coisa não é permitido na mesma casa onde Deus habita. God kicked addiction out of my life. He's going to kick it out of yours too. Deus tirou o vício da minha vida, vai tirar do seu, da sua também. Addiction to pornography is about to get kicked out right O now. vício por pornografia vai ser tirado da sua vida agora mesmo. Addiction to pills is going to end right now. O vício em pílulas e remédios será tirado da sua vida agora mesmo. Are you ready? Você está pronto? Right now, what you're going to do Agora mesmo o que você vai fazer? is you're saying, Jesus, É que você vai dizer, Jesus, I am giving my whole life to eu you, estou dando toda a minha vida a Ti. and I'm not going to hold anything back anymore. Eu não te impedirei de ter nada. Say this. Diga isso. God, Deus, I give my life to you eu dou a minha vida a Ti. as my Father. Como meu Pai. Today, Hoje, I'm asking you eu estou te pedindo to forgive my sins para perdoar os meus pecados and wash me clean e me limpar with the precious blood of Jesus Christ. com o precioso sangue de Jesus Cristo. I believe Eu creio that Jesus Christ que Jesus Cristo is my only way to you. é o meu único caminho para Ti. I pledge my life Eu entrego a minha vida to only worship Jesus. só para adorar somente a Ti. Holy Spirit, Espírito Santo, I'm asking you to come right now estou pedindo que Tu venhas agora mesmo and to baptize me e me batize in your fire, com o Teu fogo, in your com a presence. Tua presença. Right now, Agora mesmo, Holy Spirit, Espírito Santo, lift your hands levanta right sua now. mão, levanta sua mão. Lift your hands. Agora mesmo, levanta sua mão. Holy Spirit, Espírito Santo, come vem, right now. agora mesmo.
Fala, Senhor, mais. Jesus' name. Jesus, no nome de Jesus' name. 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 Fire!